Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês, a vida de todos nós. Graças a Deus, porque permanecemos alertas diante da palavra do Senhor, sempre na expectativa de que suas promessas se cumpram na nossa vida de acordo com os propósitos do céu. É sempre um momento bom esse que Deus nos dá para nos assentarmos e juntos podemos refletir sobre alguma informação, algum aspecto, alguma mensagem que nos foi revelada a nós através da palavra de Deus. E nós estamos aqui para refletir muito rapidamente sobre os fatos que teremos, com os quais nós nos envolveremos no próximo sábado, o dia 4 de maio de 2024. Dizer aos irmãos que nesse sábado, excepcionalmente, nós teremos uma liturgia diferenciada, porque não teremos o momento da nossa reunião dividido em duas partes. O momento da escola bíblica, como comumente nós temos, iniciando-se às 9 horas, e depois o momento do culto coletivo, que se inicia pouco mais das 10 horas da manhã. No próximo sábado, dia 4, nós teremos Santa Ceia. Portanto, o assunto que nós estamos estudando ao longo desses sábados, nós não teremos as nossas rodas de estudo para conversar sobre ele, porque estaremos ocupados, envolvidos no programa da Santa Ceia do Senhor. Nós retomaremos os nossos estudos bíblicos dentro da temática que nós estamos abordando por estes sábados, no sábado seguinte, o dia 11 de maio. Mas, relativamente ao sábado, dia 4 de maio, nós estaremos, como dito, envolvidos no programa da Santa Ceia. E a nossa palavra hoje aqui, rápida, como já anunciamos, é no sentido de chamar os irmãos à ceia, convidá-los a que estejam presentes para participarmos juntos da Santa Ceia, lembrando aos irmãos das palavras do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 22, versos 15 até o 20. Jesus assentou-se no lugar onde havia sido preparado ali, colocados os preparativos para a Páscoa, e ele vem à tarde, assenta-se ali com os seus discípulos, e quando eles estavam à mesa, ele anunciou aos seus companheiros, aos seus homens de confiança, aos seus discípulos. Ele disse, a partir do verso 15 de Lucas, capítulo 22, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E eu imagino que os discípulos ouviram o Senhor dizer isso, mas
pelo que se percebe nos demais contextos da vida daqueles homens, quando Jesus diz: olha, eu tive um grande desejo de comer convosco essa Páscoa antes que padeça, essa expressão, esse denunciamento, antes que padeça, talvez os discípulos não tenham entendido exatamente do que Jesus estava a dizer, mas ele anuncia, porque na palavra de Jesus nós temos um tom de despedida, temos um tom de finalização de propósitos. Jesus estava a dizer tudo que a Páscoa anunciava, ou tudo que a Páscoa anuncia, ela cessa aqui, cumpre-se aqui, confirma-se aqui. Aquela seria a última Páscoa com valor real, dentro dos propósitos pelos quais a Páscoa havia sido instituída. Lá atrás, nos dias de Moisés, os propósitos da Páscoa findava-se ali. Portanto, era a reta final, era o momento final. Daqui para frente não se fala mais em Páscoa. Daqui para frente, vocês, o meu povo, os meus filhos, vão falar sobre mim e não sobre a Páscoa, porque a Páscoa anunciava que eu viria, mas daqui para frente ela não vai mais me anunciar, porque eu tenho vindo e junto com vocês eu estou para comer essa última Páscoa. É o último episódio pascal, é a última sessão, é a última edição da Páscoa. Por isso, a expressão antes que padeça está relacionada a estas mensagens subentendidas aqui. Por isso, eu desejei muito encerrar o ciclo pascal. Doravante, não se fala mais em Páscoa, porque vos digo, verso 16, que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Muito bem, reino de Deus é uma expressão que Mateus relata como reino dos céus. É um eufemismo, é uma figura para poder tornar mais espiritualmente compreensiva a expressão que diz reino de Deus. Então vamos entender aqui o verso 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Irmãos, às vezes, se a gente começa a parar, quando a gente para poder analisar ou pensar em cada uma das palavras que formam um texto, cada uma das expressões, pode às vezes nos causar alguma dúvida, mas creio que Jesus está querendo dizer, se a gente parafrasear essa expressão, porque vos digo, seria assim, que nós não vamos mais comer Páscoa, nós vamos nos separar. Eu não me encontro mais presencialmente, fisicamente com vocês. Eu paro por aqui. Eu estou encerrando a minha carreira junto com vocês. Sabe aquela palavra que João vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós? Pois é. Talvez Jesus esteja aqui a dizer assim, eu me fiz carne, eu me fiz homem, eu estive entre vocês por todos esses tempos e estarei ainda por algumas horas mais, mas eu só vou me reencontrar fisicamente, presencialmente com vocês no reino de Deus, quando o meu reino for estabelecido. E nós sabemos que o reino de Deus será estabelecido sobre esta terra. É isso que a gente compreende através das palavras reveladas a João no Apocalipse.
o reino de Deus. O profeta Daniel também fala que o ancião de dias haveria de estabelecer o seu reino definitivamente, que não teria mais fim. Então, nesse verso 16 do capítulo 22 de Lucas, eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e pense sobre ele. Porque vos digo que não a comerei mais, eu não vou comer mais a Páscoa, vocês também não comerão mais a Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus, até que nós voltemos a nos encontrar, e aí será definitivamente no reino de Deus. Pois bem, aí a partir do verso 17, Lucas escreve que Jesus tenha dito assim: e ele, tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós. Então ele vai dizer: aqui estão esses elementos, o que nós chamamos de emblemas. Também o cálice estava ali, presente o cálice, e ele abençoa aquele elemento e diz: vocês vão tomar este cálice. E da mesma forma, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Mesma coisa. Esses elementos que simbolizam a minha vida, o meu corpo, o meu sangue, esses elementos, eles apontam para uma realidade, a realidade da redenção, a realidade do perdão, a realidade da nossa reunião, a reunião minha com vocês, a reunião minha com o meu povo, a reunião minha com os fiéis servos de Deus. Isso daqui é a representação física daquilo que vocês esperam. Mas nós vamos estar juntos quando o reino de Deus for estabelecido entre vocês por meu intermédio. E depois no verso 19, então, ele volta, aqui é um espaço, Lucas está dizendo que de Jesus voltar a expor para eles o que aquilo representa, na verdade, em relação ao próprio Senhor, que estava à mesa a falar com eles. E tomando o pão, verso 19, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo. Antes ele fala da Páscoa, e ele dá aquela palavra de direcionamento do entendimento, do que a Páscoa apontava. E agora ele toma o pão e deu graças e parte e dá aos discípulos, afirmando: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Aí a ceia, o pão na ceia, ele haveria de ser ter a sua continuidade ao longo do tempo, até que se estabeleça o reino de Deus. É tudo até que se estabeleça o reino de Deus. E os discípulos e a igreja, e nós fazemos isso em memória dele, em lembrança do que ele fez, do que ele é para nós. Somos igrejas por causa de Jesus. Somos povo com esperança por causa de Jesus. Somos povo que aparentemente estamos dispersos e abandonados aparentemente aos olhos humanos, mas nós somos um povo que temos a cobertura de Jesus. Enquanto o reino de Deus não for estabelecido, essa cobertura que nós temos é dada pelo outro Consolador, que ele prometeu: eu vou mandar outro Consolador para estar convosco para sempre. Mas no verso 20 do capítulo 22 de Lucas, o último desse texto que nós estamos abordando, versos 15 a 20, o verso 20 vai dizer: semelhantemente tomou o cálice, depois de terem comido o pão, e ele disse em relação ao cálice: este cálice é o
novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aliás, a palavra Novo Testamento, ou a expressão, melhor dizendo, Novo Testamento, ela nasce aqui. E veja que o Novo Testamento, a expressão Novo Testamento, está relacionada ao sangue derramado, à morte do testador. É o Novo Testamento porque o Velho Testamento era o sangue dos animais que eram derramados, derramados como garantia do futuro perdão que aqueles que confessavam os seus pecados sobre a cabeça dos animais tinha, de que os seus pecados seriam perdoados. E Jesus aqui nesta oportunidade vai dizer: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ele representa a minha morte, ele representa a minha vida que vai ser extinguida pela vida de vocês, para que vocês não morram. Ele vai ser derramado por vocês, e este cálice representa isso. E a gente pode retomar as palavras de Jesus quando ele entrega o pão, quando ele diz: fazer isso em memória de mim. Portanto, irmãos, a nossa palavra de hoje é só para lembrar. Próximo sábado nós não estaremos reunindo-nos em rodas de estudo para estudar a palavra de Deus, mas nós estaremos nos reunindo em torno da mesa do Senhor. A oportunidade especial, santa, que Deus nos dá para podermos pensar e refletir naquilo que o Senhor Jesus fez por nós e nos alegrarmos na certeza de que o que Ele fez garante a todos nós o perdão dos nossos pecados. Por isso, vamos nos preparar. Durante esta semana estaremos na igreja para refletir cada noite sobre aquilo que Deus nos propiciou ter. Só em Deus nós temos o perdão dos nossos pecados. Por isso, vamos pensar sobre isso durante essa semana. Eu quero deixar aqui o meu convite a todos vocês para pensar. É a oportunidade que nós temos para comer e refletir sobre o que Jesus fez por nós, na esperança de que nós o reencontremos, que nós nos ajuntemos fisicamente, presencialmente, como ele esteve no cenáculo, ele e os seus discípulos no seu tempo. Que nós tenhamos a esperança e a certeza de que nós vamos nos reencontrar com ele quando for estabelecido entre nós o reino de Deus, em que ele nos acompanhará como Senhor nosso, Deus nosso, como Rei nosso. Deus nos abençoe, e eu espero que todos nós estejamos preparados, nos preparando durante a semana para a Santa Ceia do Senhor do próximo sábado, o dia 4 de maio de 2024, a partir das 9 horas da manhã. Até lá, Deus permaneça conosco. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.